Maio de 1945. O mundo observa o colapso do Terceiro Reich, mas o diretor de Hollywood, George Stevens, e sua pequena equipe de filmagem estão ocupados registrando algo inusitado. Eles fazem piadas e brincadeiras diante das câmeras, talvez uma tentativa de apagar as memórias traumáticas dos horrores que testemunharam em Dachau. Adolf Hitler está morto e a Wehrmacht foi finalmente derrotada. Mas Stevens não tem pressa de retornar ao brilho de Hollywood. Ele sente o dever de documentar o fim do regime nazista com a maior precisão possível. A equipe recebe permissão para filmar no Oberausberg, o refúgio privado de Hitler acima da cidade de Berchtesgaden. O que restou do Berghof é apenas uma ruína, transformando-se em um símbolo visual da morte de uma ideologia assassina. Deixando as montanhas, Stevens viaja pela Áustria, passando por Salzburg e Innsbruck, observando um país que, anos antes, havia se jogado voluntariamente nos braços dos nazistas. No passo do Brenner, na fronteira com a Itália, eles encontram uma Wehrmacht que já depôs as armas, embora no norte da Alemanha, o governo em Flensburg ainda se recuse a capitular perante a União Soviética. Em 6 de maio de 1945, em nome do almirante Dönitz, o coronel-general Alfred Jodl voa para Reims, na França. O objetivo é assinar a declaração de rendição incondicional da Alemanha nazista. Jodl ainda espera um armistício separado com os aliados ocidentais, mas as negociações no quartel-general liderado pelo general Eisenhower estão paralisadas. Eisenhower exige a rendição em todas as frentes e ameaça retomar o bombardeio de cidades alemãs. Para não antagonizar Stalin, um oficial de ligação soviético é convidado para a cerimônia. Somente após a meia-noite, Jodl recebe autorização de Dönitz para assinar. Às 2h39 da manhã de 7 de maio de 1945, o documento é selado. Eisenhower anuncia que a partir das 23h01 de 8 de maio, a guerra na Europa estará oficialmente terminada. No entanto, Joseph Stalin, furioso por a cerimônia ter ocorrido na França, exige que o ato seja repetido em sua esfera de influência, em Berlim. Enquanto a notícia se espalha, soldados alemães tentam se render aos americanos para evitar o cativeiro soviético. Na Boêmia, o avanço do general George S. Patton é incrível, progredindo 40 km por dia. Em 6 de maio, unidades americanas libertam a cidade de Pilsen. O que seria um campo de batalha transforma-se em um desfile de vitória, com milhares de cidadãos celebrando a chegada dos GIs com alegria sem limites. Contudo, a ocupação alemã de 6 anos deixou marcas profundas de terror e despotismo. O marechal de campo Ferdinand Schörner, um nazista fanático, usou métodos brutais até o fim, enforcando desertores com cartazes humilhantes. Com a queda do regime, um vácuo de poder gera atos de vingança. O presidente tcheco no exílio, Edvard Beneš, havia prometido que os alemães pagariam caro. Corpos de alemães são recolhidos sem que uma única lágrima seja derramada na Boêmia. É o último dia da guerra. O almirante Karl Dönitz fala à nação pelo rádio, afirmando que sua primeira tarefa foi salvar vidas alemãs ao ordenar a rendição. Para muitos soldados alemães, a sensação é de medo absoluto sobre o que o futuro reserva. O presidente americano Harry S. Truman discursa em uma hora solene e gloriosa, lembrando o terrível preço pago para livrar o mundo de Hitler e seu bando maligno. Enquanto isso, heróis de guerra alemães, como o piloto Hans Ulrich Rudel, um nazista convicto até o fim, rendem-se aos americanos apresentando-se como meros soldados cumprindo seu dever. Rudel e outros, como Adolf Galland,
acabariam fugindo para a América do Sul anos depois para servir a ditadores locais. Em Londres, a multidão toma as ruas para celebrar o maior surto de alegria da história da humanidade. Winston Churchill, em suas memórias, descreve o alívio inexpressável de vencedores e vencidos. No entanto, o triunfo de Churchill é agridoce. Apenas 2 meses depois, ele seria derrotado nas eleições britânicas. No centro das atenções permanece a família real, que se recusou a deixar Londres mesmo durante o Blitz. A rainha Elizabeth declarou que não deixaria o rei e as crianças não partiriam sem ela. Julho de 1945. Berlim é um deserto de escombros. Dos prédios da capital, milhares estão destruídos ou severamente danificados. O marechal britânico Arthur Tedder descreve a cidade como morta, um monumento aos horrores do regime nazista que jamais poderia ser reconstruído. No centro dessa destruição, as mulheres de escombro, ou Trümmerfrauen, dominam a paisagem, limpando tijolo por tijolo em um trabalho que levará anos. A sobrevivência diária é uma luta, a água é escassa e contaminada, e a comida é distribuída através do cartão do cemitério para aqueles que não podem trabalhar. A equipe de George Stevens visita a chancelaria do Reich. Lá, o destino de Hitler é finalmente revelado. Ele se suicidou em seu bunker em 30 de abril. Seus seguidores queimaram seu corpo em uma cratera de bomba para evitar a profanação. Agentes soviéticos identificaram seus restos mortais através da arcada dentária, mas Stalin manteve a informação em segredo para confundir os aliados. Outro líder nazista, Hermann Göring, entrega-se aos americanos com um sorriso cínico, comparando a guerra a uma partida de futebol, onde o perdedor aperta a mão do vencedor. Göring seria condenado à morte em Nuremberg, mas cometeria suicídio com uma cápsula de cianeto horas antes da execução. Em meados de julho, os 3 grandes, Truman, Churchill e Stalin, reúnem-se no Palácio Cecilienhof em Potsdam para decidir o futuro da Alemanha. Truman, agora presidente, descobre o sucesso do teste da bomba atômica no Novo México, marcando o início de uma nova era, a Guerra Fria. Os aliados concordam que a Alemanha deve ser desarmada, desmilitarizada e pagar reparações, mas não será formalmente partilhada naquele momento. Ao observar a destruição de Berlim, Truman escreve em seu diário que teme que a tecnologia das máquinas esteja séculos à frente da moralidade humana. Somente quando a moralidade alcançar a ciência, a destruição deixará de ser necessária. À medida que as câmeras de George Stevens deixavam as ruínas de Berlim, elas não registravam apenas o fim de um império, mas o nascimento de uma nova e incerta era. Em Potsdam, os líderes das potências vitoriosas selaram o destino da Alemanha, concordando com o seu desarmamento total e com o pagamento de reparações por uma guerra que ceifou 60 milhões de vidas ao redor do globo. Contudo, a paz recém-conquistada já carregava as sombras de um novo conflito. O sucesso do teste da bomba atômica no Novo México, anunciado durante a conferência, marcou o início da Guerra Fria, provando que o fim das hostilidades na Europa era apenas o prelúdio de uma disputa global por influência. O rastro de destruição deixado para trás, de Berlim a Hamburgo, serviu como um lembrete sombrio do que o marechal britânico Arthur Tedder chamou de uma moderna Babilônia morta. O presidente Harry Truman, ao observar o deserto de escombros, deixou em seu diário uma reflexão que ecoa até os dias de hoje. Ele temia que as máquinas estivessem séculos à frente da moralidade humana. Para Truman, a destruição só deixaria de ser necessária quando a nossa ética finalmente alcançasse a nossa ciência.
Essas imagens em cores, que ficaram escondidas por décadas em depósitos militares, hoje nos permitem ver o rosto humano por trás das estatísticas, a dor dos derrotados, a euforia dos libertos e a exaustão de um mundo que quase se autodestruiu. Ao olharmos para essas ruínas e para o custo humano de 1945, fica a pergunta: será que, 8 décadas depois, nossa moralidade finalmente alcançou o poder de nossas máquinas? Deixe sua opinião nos comentários sobre o que mais te impressionou nestes registros históricos e não se esqueça de se inscrever para continuarmos explorando juntos os momentos que moldaram o nosso mundo. Até a próxima!